Role Playing Games, um incentivo à leitura em bibliotecas públicas. Linha de pesquisa, Informação e Sociedade. Unesp, Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Filosofia e Ciências. Departamento de Ciência da Informação. Trabalho de conclusão de curso, TCC, apresentado ao Conselho de Curso de Biblioteconomia, como parte das exigências para obtenção do título de bacharel em Biblioteconomia por Adriano Madaleno Miossi sob a orientação da professora doutora Maria Helena T.C. de Barros. Marília, SP. 2002. Dedicatória. Dedico o desenvolvimento dessa pesquisa ao RPG e a todas as pessoas que praticam essa atividade, pois sem eles esse projeto jamais existiria. Agradecimentos. Agradeço, primeiramente aos meus pais, pois sem eles não estaria nessa grande aventura que é a vida. Em segundo lugar, agradeço à professora Maria Helena que desde o começo motivou-me a realizar esta pesquisa, me fazendo acreditar que era possível trabalhar com aquilo que mais gosto, e ainda receber por isso. Agradeço à FAPESP que subsidiou essa pesquisa, fazendo com que eu conseguisse unir o agradável ao rentável. Agradeço aos meus companheiros de jogo Alex Antônio Bresciani, Walter Clayton de Oliveira e Marcos Camargo por tardes incríveis onde vivemos várias experiências, mesmo que sentados em volta de uma mesa jogando RPG. Também agradeço a todos os associados da Arcano RPG que contribuíram para a realização dessa pesquisa e principalmente ao Wagner Spolaus, Sr. W., que me ajudou a escrever a história do RPG de Marília e a entender como os jogadores se relacionavam nesta cidade. E por último agradeço a todas as pessoas que já moraram comigo, ao longo de minhas 4 repúblicas em Marília, por me ensinarem que é horrível morar com os outros. Obrigado pelo crescimento que me proporcionaram. Em memória de Kraken. Descanse em paz e seja feliz nos mares do além, meu querido peixinho azul. Resumo e palavras-chave. Atualmente no Brasil, o pressuposto é que cada vez se lê menos e que os jovens leem apenas o que lhes é obrigatório, a maior parte das vezes nas bibliotecas públicas. Em contraponto, existem os jogadores de RPG, que sempre se reúnem em torno de livros e praticam o hábito da leitura. Os RPGs são jogos de representação de papéis, que criam nos jogadores o hábito de leitura e de escrita, pois para se jogar RPG é necessário que cada jogador leia os livros, escreva a história de seu personagem e preencha a sua planilha. Assim, considera-se que este trabalho tem relevância científica, pela apresentação de caminhos alternativos para o incentivo à leitura acadêmica, poucas pesquisas desenvolvidas sobre a temática no meio científico, até agora, e social, por contribuir para minorar o crônico problema brasileiro de falta de leitura entre a população jovem. Através de uma pesquisa exploratória comparativa e utilizando a técnica do questionário, pretendeu-se buscar resposta para a seguinte questão: o RPG pode ser utilizado pelas bibliotecas públicas como forma de incentivo à leitura de seus usuários? Após levantamento referencial e análise quantitativa e qualitativa dos questionários aplicados a jogadores e não jogadores de RPG, verificou-se que o jogo tem um importante papel no incentivo à leitura, fazendo com que os jogadores leiam por lazer e não por obrigação. Entretanto, o RPG pode ser utilizado como ferramenta de incentivo à leitura, mas de maneira alguma ele substitui o educador e a escola que, como demonstrado, possuem um papel fundamental na formação das práticas de leitura dos jovens. Palavras-chave: RPG, leitura, lazer, jogo, biblioteca pública. Uma introdução. Na maioria das vezes, quando se vê um filme, lê um livro ou escuta-se uma história, as pessoas imaginam-se no lugar de um dos personagens, pensando em como agiriam diante das situações enfrentadas por eles. Os RPG, Role Playing Games, ou jogos de interpretação de papéis, são uma forma diferente de se contar histórias. O RPG possibilita aos jogadores interpretarem um personagem e decidirem suas atitudes em uma história. Em vez de uma história narrada para você, o RPG possibilita que ela seja narrada com você. Vale complementar essa definição com uma citação de Klimek que diz: RPG é derivado de jogos de estratégia. Foi a partir destes jogos que Georg Jacques e Dave Arneson lançaram, em 1974, o primeiro RPG do mundo, Dungeons & Dragons. É importante dizer que jogos de baralho, card games, como Magic e Pokémon, e os chamados RPGs de videogame e computador não são verdadeiros RPGs. Apesar dos temas muitas vezes serem semelhantes,
ou até mesmo iguais, eles não envolvem o elemento principal do RPG, a interpretação de papéis. Em um jogo de RPG, os jogadores interpretam personagens que são os protagonistas da história-aventura. Esses personagens podem ser de qualquer tipo, contanto que coerentes dentro da ambientação do jogo, que pode ser tanto histórica quanto ficcional. Por exemplo, um personagem da Renascença, coerentemente, não poderá voar e nem ter uma pistola de raio laser. A aventura é uma história em que os personagens, dos jogadores, enfrentam inúmeros desafios, por algum motivo, para atingir um objetivo, continuar vivo ou encontrar um tesouro perdido, são exemplos. Ela é criada pelo mestre, conforme o livro de RPG que o grupo esteja utilizando. Normalmente, existem aventuras prontas que são publicadas em revistas especializadas de RPG, como a Dragão Brasil, a única revista que continua sendo editada no Brasil. O mais importante é que uma aventura nunca será igual a outra se jogada por grupos diferentes, pois cada grupo de jogadores irá reagir às situações propostas, conforme sua própria bagagem cultural. Para jogar RPG, são necessárias, no mínimo, 2 pessoas, sendo que uma delas irá assumir o papel de mestre. Para quem não conhece o RPG, a função do mestre é a mais difícil de entender, mas é fundamental que seja compreendida. O mestre é o único que precisa ler o livro inteiro, conhecer cada detalhe da ambientação e todo o sistema de regras, porém os jogadores são incentivados por ele a estarem lendo os livros de RPG para entrarem no clima do jogo. Um jogo de RPG é apresentado no formato de um livro, algumas vezes dentro de caixas, junto com mapas coloridos, para ajudar na ambientação, e dados multifacetados de 4, 6, 8, 10, 12 ou 20 faces. Tipicamente, no conteúdo do livro, encontramos uma ambientação, Japão feudal, Europa medieval, Star Wars, um sistema de regras, que serve para representar a realidade e definir o que cada personagem pode ou não fazer, e uma aventura. Ao contrário dos sucintos manuais de regras que encontramos na maioria dos jogos, os livros de RPG costumam ter mais de 100 páginas. GURPS, um dos RPGs mais jogados do Brasil, possui 260 páginas. Em nosso país, as principais editoras de jogos de RPG são Devir, Trama, Acritó, Daimon e GSA. Dentre elas, já fizeram parte a editora Abril, com a linha Dungeons & Dragões, da editora norte-americana TSR, e a Ediouro, que publicou a linha Shadowrun, da norte-americana FASA. Ambas abandonaram o mercado do RPG, em 1996, cedendo o direito de seus jogos para Devir. Em um jogo de RPG, não há ganhadores nem perdedores. O objetivo que um grupo tenta alcançar em conjunto é a diversão. Mas, sem que percebam, estão aprendendo a trabalhar em equipe, a respeitar as diferenças e a desenvolver o hábito da leitura e a escrita, segundo Pavão. Tanto em relação à leitura quanto à escrita, o mestre parece ser um incentivador destas práticas, seja sugerindo leituras aos players, seja solicitando textos mais elaborados sobre os personagens que vão participar da aventura, ou simplesmente pelo carisma que exerce no grupo para quem muitas vezes representa um modelo a ser seguido. Pavão, 2000. O hábito da leitura é desenvolvido pelos jogadores e mestres, pois para interagir e criar personagens marcantes, é necessário ter um bom conhecimento do jogo e textos relacionados com o ambiente da aventura. Por exemplo, em um jogo ambientado na Europa feudal, tanto o mestre quanto os jogadores são motivados a estar lendo livros que descrevam a época, para entrar no clima, os quais possuem de 100 a 300 páginas, aproximadamente, o que vem a fomentar o hábito da leitura. A escrita é desenvolvida pelos mestres ao registrarem as aventuras que irão narrar ao grupo, e pelos jogadores ao escreverem a história de seus personagens. Qualquer atividade que incentive a leitura é extremamente positiva em um país em que, segundo Dauster, 1997, p. 4, com frequência se ouve falar que cada vez menos se lê no Brasil, dado o poder e a sedução da imagem através da televisão, do cinema e do vídeo. Além disso, segundo Andrade, 1999, o RPG pode ser utilizado na educação, em treinamentos empresariais e até mesmo na ressocialização de dependentes de drogas, de meninos de rua, entre outros. O que vem reforçar os argumentos favoráveis a ele. Suas aplicações no meio educacional permitem ao aluno vivenciar a matéria, fixando melhor seu conteúdo. E o mais importante,
cria uma identificação da matéria, seja ela história ou matemática. O conteúdo da aula deixa de ser coisa teórica e distante para se tornar algo mais vivo e atraente. Klimek, 2000. Entretanto, considera-se que o RPG possa estar sendo marginalizado pela sociedade de Marília SP, tendo em vista experiências sofridas pelos jogadores da cidade, por ser algo novo, chegou no Brasil em 89, e ainda alvo de preconceitos criados pela desinformação. Conforme Andrade. Volta e meia nós, RPGistas, nos deparamos com um forte preconceito contra nosso passatempo favorito. Coisa de maluco, vício, alienante, jogo do demônio estão entre alguns termos afetuosos que às vezes precisamos aturar. Andrade, 1999. Assim, optou-se por realizar a pesquisa na biblioteca pública dessa cidade, também como forma de estar desmistificando a atividade do RPG perante a comunidade local. Considerou-se relevante fazer uma pesquisa que estude a possibilidade da utilização do RPG em bibliotecas públicas, como forma de incentivo à leitura ficcional, pela falta de pesquisas sobre esse tema. Optou-se por trabalhar com o universo das bibliotecas públicas, pois elas têm como objetivo a promoção da leitura, da cultura e do lazer e são normalmente as mais utilizadas pela população em geral, parte da qual, a maioria é de jovens à procura de material para suas pesquisas escolares. Pelo fato de grande parte dos adeptos do RPG ser jovem, 12 a 20 anos, nada melhor que promover a sua prática em locais que sejam utilizados por eles, como as bibliotecas públicas. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi investigar se, e como, o RPG pode ser utilizado pelas bibliotecas públicas como forma de incentivo à leitura ficcional de seus usuários, o que, ao mesmo tempo, demonstra a sua relevância, tendo em vista a importância da leitura, do lazer e do jogo para a sociedade. O interesse do autor na realização deste estudo é decorrente de uma dedicação de 9 anos à prática do RPG. Acrescentasse ainda o fato de ser ele aluno do curso de Biblioteconomia da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, Universidade Estadual Paulista, no campus de Marília, SP. Essa pesquisa é comparativa, RPGistas e não RPGistas e está dividida nas seguintes partes, por ordem de apresentação, além desta introdução. Referencial teórico. Nesse capítulo, estão conceituados termos considerados relevantes para pesquisa, leitura, lazer, jogos, biblioteca pública e role-playing games. Histórico do RPG. Nessa parte, é descrita a origem do RPG, além de sua breve história no Brasil e na cidade de Marília. Também é traçado o perfil do RPGista brasileiro e mariliense. Procedimentos metodológicos. Nesse capítulo, são descritos os procedimentos metodológicos adotados na realização dessa pesquisa, etapa por etapa. Apresentação e discussão dos resultados. Neste item, são apresentados e analisados, de forma quantitativa e qualitativa, os resultados obtidos através da aplicação dos questionários. Considerações finais. Nesse ponto as considerações finais são feitas e as sugestões de aplicação do RPG em bibliotecas públicas são apresentadas. 2. Referencial teórico. Nesse capítulo, são abordados os principais assuntos desta pesquisa, definidos conceitos dos tópicos principais e como cada um dos itens relacionam-se com os RPGs. 2.1 A importância da leitura. A leitura é um dos principais meios que utilizamos quando visamos nossa formação e informação. É através dela que o indivíduo entende um texto, interpreta e assimila seu conteúdo. Para Silva, 1981, ler é antes de tudo compreender. Podemos definir leitura também como o ato de decodificar sinais gráficos, o que a limitaria, entretanto, a um ato mecânico, sem a necessária etapa de compreensão. É fácil, para uma pessoa alfabetizada, interpretar sinais gráficos, porém não são todos que possuem plena compreensão da mensagem proposta por um texto, pois, para Martins, a leitura vai, além do texto, seja ele qual for, e começa antes do contato com ele. O leitor assume um papel atuante, deixa de ser mero decodificador ou receptor passivo. E o contexto geral em que ele atua, as pessoas com quem convive passam a ter influência apreciável em seu desempenho na leitura. Martins, 1982. Ou seja, o leitor interage com um texto conforme seu conhecimento prévio da temática abordada por ele. Ainda de acordo com Martins,
Existem 3 níveis de leitura: sensorial, emocional e racional. A leitura sensorial permite ao leitor definir o que ele gosta e o que não gosta, de uma forma inconsciente, sem a necessidade de usar a razão ou de encontrar justificativas, apenas pelo fato dela impressionar a visão, o ouvido, o tato, o olfato ou o paladar. A leitura emocional trata dos sentimentos, o que implica explicitamente falta de objetividade e de racionalização. Mesmo assim, esse tipo de leitura pode ser tão importante na formação de um indivíduo quanto a racional. A leitura racional estabelece uma conexão entre o leitor e o conhecimento, a reflexão e a objetividade, permitindo, no ato de ler, dar sentido ao texto e criar condições tanto de questionar a própria individualidade, como o universo das relações sociais. Para Moraes, a leitura é uma questão pública. É um meio de aquisição de informação, e a escritura um meio de transmissão de informação, portanto um componente de um ato social. Os prazeres da leitura são múltiplos. Lemos para saber, para compreender, para refletir. Moraes, 1998. Podemos afirmar, então, que a leitura é a forma mais acessível do indivíduo conhecer e buscar sua identidade, tanto na sociedade, como para valorizar a si próprio enquanto cidadão e ser humano. Bamberger, 1977, já dizia que a leitura é um dos meios mais eficazes de desenvolvimento sistemático da linguagem e da personalidade. Para Ivo, 1982, a leitura haverá de ser sempre uma ética. Incumbe-lhe ensinar o homem a viver e respirar o universo, enquanto que, de acordo com Magnani, 1989, é através da leitura que o indivíduo aprende as noções de cidadania e chega à consciência crítica. Pode-se dizer que, atualmente, as definições ligadas estritamente ao livro tornaram-se inadequadas, pois se pode ler além de textos e palavras, imagens, objetos, gestos, rostos, cenas e paisagens. Por exemplo, se uma pessoa está cabisbaixa, podemos ler que algo ruim aconteceu a ela. Se uma pessoa nos acena com a mão, lemos que ela está nos cumprimentando ou se despedindo. Por outro lado, a leitura proporciona a capacidade de interpretar o mundo, pois o indivíduo lê, interpreta e reflete sobre as ideias de um texto, ampliando seu campo de conhecimento, combatendo a ignorância e a própria alienação. Ezequiel Teodoro da Silva, dedicado pesquisador brasileiro sobre o tema da leitura, já publicou vários livros que discutem a situação da leitura em nosso país. Para ele, o ato de ler é, fundamentalmente, um ato de conhecimento. E conhecer significa perceber mais contundentemente as forças e as relações existentes no mundo da natureza e no mundo dos homens, explicando-as. Aos dominadores, exploradores ou opressores interessa que as classes subalternas não percebam e nem expliquem as estruturas sociais vigentes e o regime de privilégios. Silva, 1986. Apesar de vivermos num país considerado sem tradição na prática da leitura, é importante ressaltar que a leitura dá subsídios para superar não só a ignorância, mas também o despreparo do indivíduo diante da sociedade, a qual, mediante ao hábito de leitura, poderá entendê-la e propor mudanças concretas. Quanto ao aspecto da formação dos hábitos de leitura, a M. Polk defende o papel da biblioteca na formação de hábitos de leitura desde o jardim da infância, antes mesmo de ser iniciada a alfabetização. E afirma que saber usar os recursos de uma biblioteca é importante na formação dos hábitos de leitura dos jovens, não só como habilidade necessária para o êxito das atividades escolares, mas também como um tipo de conhecimento que terá utilidade do mesmo modo na vida adulta. Polk, 1973. O interesse de leitura pode ser desenvolvido de várias formas. Segundo Bamberger, o desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura é um processo constante, que começa no lar, aperfeiçoa-se sistematicamente na escola e continua pela vida fora, por meio das influências da atmosfera cultural geral e dos esforços conscientes da educação e das bibliotecas públicas. Bamberger, 1977. Assim, pressupõe-se que um indivíduo terá maior acesso à leitura quando entrar na fase escolar, ao alfabetizar-se. Porém, é possível desenvolver o hábito de leitura antes. Segundo Goals, o contato com os livros deve ser iniciado o mais cedo possível, não só pelo manuseio, livro ao alcance das crianças, como pelas histórias contadas, pelas conversas com os pais ou jogos. Goals, 1984.
A descoberta da leitura deve ser motivada então na infância, quando o livro exerce um certo fascínio no universo desse grupo etário, pois a maioria dos jovens ao entrar na vida adulta, mundo do trabalho, passam a ler menos, quando não abandonam o hábito da leitura. Afinal, as horas gastas com transporte, trabalho, família e outros compromissos lhes deixam pouco tempo livre, que poderia ser aproveitado para a prática da leitura. No RPG, a leitura anda lado a lado com outras atividades, mas é percebida como lúdica. Quanto aos RPGistas, estes possuem uma prática fundamental de leitura desenvolvida por esse tipo de jogo. Segundo Pavão, 2000, e Braga, 2001, os RPGistas são mais motivados a ler que em outras atividades. Para Braga, a leitura do livro de regras, por exemplo, é importante para o jogador estar atento aos diferentes aspectos do jogo. Esses livros, também chamados de sistemas, são numerosos e volumosos. Os jogadores realizam sua leitura integral ou de forma fragmentada. Leem as partes que serão necessárias para o sucesso nas diversas aventuras. Além deles, acontece a leitura de livros de fantasia, história geral e do Brasil, Braga, 2001. 2.2 O papel do jogo como lazer. Conforme visto nas definições dadas sobre o RPG, ele é um jogo que visa o lazer e que pode incentivar o hábito da leitura. Por isso esse capítulo dá especial atenção ao jogo e ao lazer, explicando suas relações e a importância de cada um. Para o Izinga, o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. O Izinga, 1990. Difícil é a pessoa que nunca tenha jogado, seja um jogo pessoal ou de projeção. Quando crianças, nossa maior preocupação é com as brincadeiras do dia seguinte, pois através do lúdico nos preparamos para a vida adulta. Conforme Dumont, 2000, em um artigo sobre o lazer e o imaginário, o jogo é importante como instrumento de aprendizagem, pois através do estímulo das atividades lúdicas, a imaginação criativa, em maior ou menor medida, é acionada. Poucos são os autores que tratam do jogo sem relacioná-lo a outro objeto. O jogo dramático, ou seja, o jogo onde representamos papéis, destaca-se por sua semelhança ao RPG, pois, como ele, utiliza o lúdico para alcançar, primeiramente, o lazer e, em decorrência, o desenvolvimento social de um indivíduo ou de um grupo. Autores como Slade, 1978, e Lascar, 1982, estudaram o jogo dramático infantil e, para ambos, esse tipo de jogo é fundamental para a formação da personalidade, pois a partir dele, a criança começa a interagir com o mundo, preparando-se para a sua vida adulta. Slade, 1978, define duas categorias principais de jogo dramático: jogo de projeção e jogo pessoal. O primeiro é relativo ao uso da mente e o segundo ao uso do corpo. Dentre essas categorias, o RPG enquadra-se na primeira, pois sua prática independe de ações físicas como correr, pular, nadar, entre outros. Um jogo de RPG é feito mais com a mente e menos com o corpo em algumas modalidades, por exemplo em volta de uma mesa, através da projeção, um grupo de pessoas, utilizando-se de acessórios de jogo, livros, dados, miniaturas, mapas, entre outros, consegue contar uma história que é vivenciada, de forma diferente, através da imaginação de cada um dos jogadores, independentemente do fato de estarem em volta de uma mesa, no tempo e no espaço atuais. Para Slade, 1978, a partir do jogo projetado, podemos esperar desenvolver mais tarde artes plásticas, ou tocar instrumentos musicais, jogos e esportes não violentos, do mais primitivo até o xadrez, o ler e escrever. Essa citação é interessante, pois alguns jogadores de RPG têm por hábito desenhar artes plásticas, fazer parte de bandas, tocar instrumentos musicais, ou jogar xadrez, esportes não violentos. A maioria aprecia ler e os mais criativos, escrever. Mesmo assim, nada indica que o RPG faça com que eles pratiquem essas atividades. Isso demonstra que o interesse deles pelo RPG foi uma escolha natural ao longo de suas vidas, pois aparentemente já gostavam de jogos de projeção, que, repetindo Slade, 1978, podem até definir, na infância,
Quais serão as afinidades futuras do indivíduo? Mas, o jogo também significa lazer. Entre os autores que se dedicam ao estudo do lazer, não existe um acordo sobre seu conceito, podendo-se distinguir duas grandes correntes de pensamento. Há que enfatiza o aspecto atitude, considerando o lazer como um estilo de vida, portanto independente de um tempo determinado, e a que privilegia o aspecto tempo, situando-o como libertador do trabalho, conforme Fourastier, 1970, e Dumazedier, 1973. O lazer considerado como atitude não está preso a determinado tempo. E pode surgir em qualquer situação, até mesmo durante o trabalho. Já o lazer considerado tempo só pode ser realizado quando as outras tarefas, como o trabalho, permitem. Na realidade não há, a rigor, um caráter de rejeição entre as duas correntes, mas sim enfoques diferentes. Assim, o lazer sempre existiu, variando apenas o conceito do que era e quais são seus significados. Souza, 1979. A maioria dos autores brasileiros, que conceituaram o lazer, aceitam a definição de Geoffrey Dumazedier que, em seu livro Lazer e Cultura Popular, diz que o lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode dedicar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Dumazedier, 1973. Também é válido apresentarmos a definição de Marcelino, professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUCamp, na disciplina Sociologia do Lazer, que o define como cultura, compreendida no seu sentido mais amplo, vivenciada, praticada ou fruída, no tempo disponível. O importante como traço definidor é o caráter desinteressado dessa vivência. Não se busca, pelo menos fundamentalmente, outra recompensa além da satisfação provocada pela situação. Marcelino, 1987. Referente ao aspecto da funcionalidade, Dumazedier destaca que o lazer permite uma participação social maior e mais livre, as práticas de uma cultura desinteressada do corpo, da sensibilidade e da razão, além da formação prática e técnica, oferece novas possibilidades de integração voluntária à vida de agrupamentos recreativos, culturais e sociais, possibilita o desenvolvimento livre de atitudes adquiridas na escola, sempre ultrapassadas pela contínua e complexa evolução da sociedade e incita a adotar atividades ativas na utilização de fontes diversas de informação, tradicionais e modernas, imprensa, cinema, rádio, televisão. Dumazedier, 1973. Conforme essa citação, acredita-se na importância do lazer, não apenas como atividade que visa o relaxamento, e sim como uma atividade de formação que possibilita o desenvolvimento humano, tanto em áreas técnicas quanto em áreas sociais. Medeiros, 1971, destaca as possibilidades do lazer, nesse sentido, afirmando que, para muitos, o trabalho começa a ser vivido como meio e não mais como fonte principal de autorrealização ou finalidade de vida. Já para Requicha, 1980, o lazer, com o profundo sentido humanístico que o envolve, em contrapartida à implacável materialização do mundo contemporâneo, só pode ser fundamentalmente bom. Pacheco, 1981, propõe o uso do lazer, antes de tudo, para restaurar a dignidade do homem, o mais das vezes reduzido a subproduto mecanizado, gasto por uma produção inumana. O conceito de lazer, tanto como válvula de escape do estresse cotidiano quanto atividade cultural, apresenta-se aqui, com vistas à compreensão desse trabalho em sua totalidade, já que o jogo de RPG, primordialmente, foi criado com essa função. Sendo assim, é importante descrever as características do lazer tanto quanto as características de jogo, que será o tópico de nosso próximo capítulo. 2.3 A leitura, o lazer e o jogo na biblioteca pública. Segundo a American Library Association, ALA, Apud Vergueiro 1987, todas as bibliotecas são fóruns de informação e ideias, e, de acordo com sua declaração oficial, de 1956, a biblioteca deve procurar ajudar a população a aumentar seus conhecimentos, a utilizar o tempo livre de maneira que favoreça seu bem-estar pessoal e social, a desenvolver suas atividades criativas e espirituais, a aumentar a eficácia nas tarefas diárias,
a cumprir com suas obrigações políticas e sociais, atuar melhor na comunidade, a manter o ritmo do progresso em todas as esferas do saber e a fazer da educação algo permanente. A Unesco, 1998, define 12 missões a serem cumpridas pelas bibliotecas públicas, dentre elas, destacam-se as seguintes. 1. Criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças desde a mais tenra idade. O RPG incentiva a leitura. 2. Proporcionar oportunidades para o desenvolvimento criativo pessoal. O RPG é um exercício de criatividade. 3. Estimular a imaginação e a criatividade da criança e do jovem. O RPG é um jogo que se passa na imaginação, portanto, estimulando-o a 4. Apoiar a tradição oral. O RPG como jogo oral, estimula o convívio social e a troca de experiências. Tanto a ALA quanto a Unesco apontam o papel das bibliotecas em promover a criatividade pessoal. O que é desenvolvido nos jogadores de RPG pelo simples fato de terem que criar seus personagens e terem que interagir com as mais variadas situações de forma espontânea e criativa. No Brasil, a biblioteca pública, segundo Almeida, 1997, tal como é hoje, isto é, mantida pelo Estado e pelos municípios com funções específicas e com a intenção de atender a sociedade, surgiu em meados do século XIX. O surgimento da biblioteca pública foi propiciado tanto pelas reivindicações da população como também pela necessidade de formação de mão de obra especializada. Ainda hoje, a biblioteca pública continua tendo essa função educacional, baseada quase que totalmente no livro e nos textos escritos, apesar de acolher outros tipos de suportes além do papel. No Brasil, as bibliotecas públicas, em geral, têm como função principal promover atividades de apoio à educação formal, ou seja, aquela que é constituída por um programa estabelecido por lei, papel esse que deveria estar sendo desempenhado pelas bibliotecas escolares. Mesmo assim, a biblioteca pública, segundo Araújo, 1989, desempenha sua função educativa através da educação denominada não formal, dissociada do sistema educacional regular. No entanto, é inerente o papel de educar os indivíduos em um processo permanente, relacionado com a aprendizagem não sistemática, isto é, aquela que pode ser construída através dos meios de comunicação de massa e de órgãos socioculturais diversos, por exemplo. No aspecto da educação formal, a biblioteca pública pode orientar os estudantes quanto ao melhor uso dos materiais de instrução e de enriquecimento cultural, suplementando o conhecimento oferecido pelas escolas e pelas bibliotecas escolares, com materiais diversificados e programas especiais. Conforme Andrade Magalhães, 1979, e Almeida, 1997, as funções da biblioteca pública distinguem-se em informativa, educativa, cultural e recreativa. 1. Informativa. Essa é a função primordial das bibliotecas, pela qual a biblioteca deve prover seus usuários de informações confiáveis, rápidas e eficientes. Esta função pode ser exercida através do apoio à educação formal e no atendimento às necessidades informacionais da comunidade, em geral. 2. Educativa. Quanto a esta função, ela não se restringe tão somente ao apoio à educação formal, mas também engloba outras vertentes da educação, isto é, a educação não formal e a informal. A educação formal é considerada fundamental para a manutenção da sociedade vigente, tendo um programa determinado por lei. A educação não formal é entendida como que desvinculada do sistema regular, a exemplo da educação de adultos e o treinamento profissional. A informal refere-se à aprendizagem não sistemática, através das instituições socioculturais e dos meios de comunicação de massa. As bibliotecas cumprem essa função fornecendo material referencial conforme o interesse do indivíduo. 3. Cultural. A função cultural da biblioteca pode ser exercida através da captação, preservação e divulgação dos bens culturais da comunidade, incluindo quaisquer formas de manifestação cultural. Através dessa função, a biblioteca pode tornar-se um dos principais centros da vida cultural da comunidade, oferecendo aos indivíduos oportunidades de contato, participação, apreciação das artes e de outras manifestações do homem, proporcionando um ambiente agradável, estimulando e agindo, tanto quanto possível, como contrapeso à cultura comercialmente orientada e massificante de nossos dias. 4. Recreação. A função recreativa, segundo Almeida, 1997, permite à biblioteca pública oferecer entretenimento para as pessoas através da leitura e, ao que tudo indica,
É aquela na qual a biblioteca está perdendo mais espaço para os meios de comunicação de massa, como o rádio e a televisão. Há uma tendência a se considerar mais importante o papel informativo da biblioteca em detrimento dos seus papéis recreativo e cultural. Quanto ao público-alvo, cabe à biblioteca pública, de acordo com Nogueira, 1983, estar preparada para atender a todos os segmentos, a todas as faixas etárias e educacionais e a todos os níveis socioeconômicos da sociedade a que se propõe a servir. O discurso oficial prega que a biblioteca pública deve acolher a sociedade como um todo, mas desconhece que os grupos são formados socialmente, portanto, guardam diferenças estruturais que interferem na demanda e na utilização da biblioteca. A maioria dos municípios brasileiros, conforme Milanese, 1991, bem ou mal, possui uma biblioteca, já que, dos 572 municípios do estado de São Paulo, cerca de 450 têm uma biblioteca pública. Alguns dados mais otimistas mostram que em todos os municípios consta a existência de uma biblioteca, seja ela como for. A biblioteca é, sem dúvida, o espaço mais frequentemente identificado com a cultura e quase sempre o único, independentemente de como se apresente. Entretanto, ela serve basicamente ao público estudantil, pois as escolas atualmente não suprem sequer as necessidades informacionais da sua comunidade, além da sala de aula, com raras exceções. Na década de 70, conforme Spiller, 1974, os usuários de bibliotecas públicas liam por razões diferentes, a título de informação, autoeducação ou recreação. Quanto aos usuários, Andrade Magalhães, 1979, dizem que os jovens constituíam a principal frequência nas bibliotecas públicas, não só nos países subdesenvolvidos, onde se poderia atribuir tal fato à inexistência de bibliotecas escolares, mas também em países que contam com boas redes destas bibliotecas. Para Araújo, 1985, na década de 80, as bibliotecas deveriam incentivar a leitura e a busca de conhecimento por parte de seus usuários, nas diversas áreas da ciência, fosse ela humana, exata ou biológica. Na década seguinte, segundo Milanese, 1991, o público entende que as bibliotecas existem para servir à demanda infanto-juvenil, por isso os adultos, quase sempre, acabam sendo excluídos ou deixados em segundo plano. O fato é que a absorção pelos estudantes do potencial de prestação de serviços das bibliotecas resulta até hoje em deficiência no atendimento das demais parcelas da comunidade, fruto do descaso político quanto à criação e manutenção das bibliotecas escolares. Entretanto, a biblioteca pública tem a função de atender a qualquer pessoa que necessite de seus serviços, e não apenas uma determinada parcela da população, como pode parecer. Se a biblioteca pública, como já visto, possui 4 funções principais: informar, educar, promover a cultura e o lazer, a utilização do RPG em uma biblioteca é de grande auxílio em suas funções, pois ele pode ser utilizado para informar. A variedade de informações, em livros de RPG, é algo espantoso. Livros da linha GURPS, por exemplo, possuem temas que vão de estruturação de redes de computadores, GURPS Cyberpunk, até física quântica, GURPS Viagem no Tempo. Educar. Muitos livros de RPG já foram editados com finalidade educacional. A exemplo, mais uma vez citamos a linha GURPS, com títulos baseados no descobrimento do Brasil, nas entradas e bandeiras, no Quilombo dos Palmares e no Império Romano. É importante dizer que o segundo RPG feito por brasileiros chamava-se O Desafio dos Bandeirantes, e era totalmente baseado em nossa história, costumes e lendas folclóricas. Proporcionar atividades de cultura e lazer, o jogo em si envolve 2 elementos principais, a diversão e a interação social. O jogo diverte por si só e promove a cultura, pois em uma aventura de RPG, os jogadores conversam sobre a história, trabalham em equipe e trocam experiências. 2.4 RPG na biblioteca pública, estímulo à leitura. Conforme visto na introdução, os RPGs são jogos de representação de papéis. A forma mais simples de explicar o RPG é comparando-o com os jogos de faz de conta que todos praticamos quando crianças, cowboy e índio, polícia e ladrão, ou mesmo brincadeiras de casinha são como jogar role-playing game, afinal, durante tais brincadeiras, estamos representando papéis e fingindo ser outras pessoas. O RPG não passa de uma forma mais sofisticada de faz de conta. Guerra, 2001.
Jogar RPG é mais interativo, muitas vezes, do que assistir a um filme ou ouvir música. Isso ocorre porque o jogador pode interferir na aventura com suas atitudes e, às vezes, mudar a história, fazendo-a tomar rumos que não estavam planejados. Existem também outras formas de se utilizar o RPG. Pode ser usado como uma eficiente estratégia didática, na aprendizagem de crianças, além do que, por ser um jogo de cooperação, aprende-se com ele a agir em grupo, melhorando, assim, o relacionamento com outras pessoas. Andrade, 2001, cita exemplo de um jogador que era introvertido até começar a jogar RPG e isso o ajudou muito em sua vida pessoal, fazendo com que ele melhorasse o nível de sua expressividade com as outras pessoas. Por ser um jogo em que não existe perdedor ou ganhador, e que estimula a cooperação, a própria NASA, conforme Klimek, 2001, faz com que seus astronautas joguem RPG em viagens muito longas e monótonas. Jogos como xadrez, por exemplo, foram cogitados para serem utilizados pela NASA, mas ele gera uma rivalidade negativa entre os astronautas, diferentemente do RPG. Além de estimular as pessoas a agirem em grupo, o RPG também ajuda na criatividade das pessoas, que passam a usar muito mais a imaginação, seja mestrando ou jogando. Imaginação, fantasia, descoberta, sonho. É isso que se apresenta em qualquer atividade ou experiência humana que não se limita a reproduzir fatos ou impressões vividas, mas que as combina produzindo novos objetos, novas imagens, novas ações. Pois que tudo que nos rodeia e que foi criado pela mão do homem, todo o mundo da cultura, diferentemente do mundo da natureza, tudo isso é produto da imaginação e da criação humana. Vygotsky, 1987. O RPG também mexe com as emoções. Quando o jogador gosta de seu personagem e este está em perigo, ele se sente como se estivesse passando por aquela situação, mas, quando o objetivo é alcançado, ele sente alívio, felicidade, contentamento e paz. Isso ajuda principalmente a liberar tensões do dia a dia, chegando-se realmente a uma terapia quando se joga uma boa aventura e se sai aliviado do estresse da rotina diária. Segundo Braga, professora e pedagoga da Rede Municipal de Educação de Juiz de Fora MG, o RPG tem sido pouco explorado, como objeto de estudo, no Brasil, acredito que seja pela sua novidade. Nos Estados Unidos e na Alemanha é possível encontrar uma bibliografia mais vasta. Os estudiosos têm enfatizado o jogo como atividade positiva que desenvolve uma série de habilidades no campo da escrita, leitura, pesquisa, matemática e comportamento, entre outras. Braga, 2001. Apesar de pouco explorado, todas as pesquisas feitas até o momento apontam os aspectos positivos do RPG. Em comum, todas dizem que o RPG incentiva a leitura e a escrita. Segundo Andrade, através de suas pesquisas diz que o RPG tem características que o tornam uma excelente ferramenta educacional. Item socialização. A própria atividade de RPG desenvolve a socialização. Os jogadores conversam entre si e com o mestre, trocando ideias e expondo as ações de seus personagens. Juntos, eles criam uma história. Eles também aprendem que seus atos trazem consequências, pois a história muda de acordo com as ações dos personagens. Item cooperação. Para serem bem-sucedidos diante dos desafios propostos pelo mestre na história, os jogadores têm de cooperar entre si. As habilidades de seus personagens são complementares. O desenvolvimento do espírito de equipe é importantíssimo num mundo cercado de tantas atividades competitivas. Item criatividade. Os jogadores desenvolvem sua criatividade ao se imaginar na história e ao decidirem como seus personagens reagem e resolvem os desafios das histórias. Eles também podem criar seus personagens históricos e personalidades. Item interatividade. Os jogadores estão constantemente interagindo entre si e com o mestre. Atividades interativas comprovadamente levam a uma maior fixação de conteúdo do que atividades expositivas. Os jogadores aprenderão muito sobre o cenário de jogo onde se passa a história e sobre o que os seus personagens precisam saber para vencer os desafios da história. Item interdisciplinaridade. Uma única história pode abordar temas de várias disciplinas harmonicamente. No exemplo proposto acima, a história pode abordar elementos de história, a época em que se passa a história, geografia, o local da história, atividades humanas, e biologia, conhecimentos de botânica do curandeiro, ecologia para o caçador. Outros elementos podem ser adicionados. Por exemplo,
uma outra história pode abordar um disparo de canhão contra um navio inimigo. A trajetória do tiro versus a velocidade de deslocamento do navio aborda elementos de física e matemática, além de história. Andrade, 2001. Assim como há jogos de tabuleiros, jogos de cartas, jogos de computador, jogos de guerra e muitos outros, o RPG se caracteriza como mais um gênero de jogo, um amplo universo lúdico que abriga dezenas de jogos diferentes, todos unidos por um elemento comum: a interpretação de um personagem. Os vários gêneros de jogos diferem entre si, cada um possuindo sua particularidade e atraindo diferentes tipos de jogadores. O RPG possui uma característica que o destaca dos demais: a fantasia que, segundo Andrade, 2001, funciona como elemento de sublimação e de mediação entre o indivíduo e a realidade. No RPG, o jogador pode vivenciar a fantasia intensamente, extrapolando os limites de um simples jogo, sem perder, com isso, a noção da realidade. O RPG surgiu como um desenvolvimento natural dos jogos de guerra e chegou aos anos 90 como mais um jogo que diverte jovens e adultos. Porém, apesar de pretender ser apenas um jogo, nos seus 20 anos de existência, ele mostrou, através de pesquisas feitas em outros países, que, como o jogo, pode ser uma importante ferramenta para psicólogos. Através do personagem criado, o profissional poderá analisar a personalidade do paciente. Professores, o RPG pode ser utilizado como ferramenta didática. Animadores culturais, uma aventura de RPG, além de divertir, poderá explorar temas importantes como a sexualidade ou noções de cidadania. E treinadores de profissionais, existem empresas que utilizam técnicas de RPG para simular situações de trabalho. Sendo apenas um meio de diversão, o RPG possui o potencial, através do exercício da fantasia, de agir positivamente no desenvolvimento mental de quem joga, bem como no seu desenvolvimento social. Acompanhando o desenvolvimento de jovens jogadores, educadores, psicólogos e outros profissionais, ou simplesmente pais e mães, poderão perceber esse potencial do RPG. Se bem direcionado e explorado, o RPG pode ter um papel marcante na sociedade jovem, ávida por novidades. Se utilizado adequadamente, poderá vir a ser uma poderosa forma de incentivo à leitura dos usuários das bibliotecas públicas que, por jogarem RPG, acabam, muitas vezes, consolidando ou ampliando suas práticas de leitura. 3. Histórico do RPG. Para traçar o histórico do RPG no mundo e no Brasil, utilizou-se principalmente da revista Dragão Brasil, 1996, que, desde 1994, vem delineando a trajetória do RPG. Autores como Andrade, 2001, Klimek, 2001, e Pavão, 2000, também foram utilizados como fontes de informação, por serem os únicos que já tentaram, através de suas obras, delinear o histórico da atividade no país. 3. Histórico do RPG no mundo. O primeiro RPG do mundo foi criado nos Estados Unidos em 1974 por George Jacques e Dave Arneson, e se chamava Dungeons & Dragões, D&D. Esse RPG era baseado no universo fantástico criado pelo inglês J.R.R. Tolkien, no ano de 1943, em seus livros O Hobbit, Senhor dos Anéis e Silmarillion. Segundo Andrade, 2001, alguns anos depois da criação do D&D, começaram a surgir vários RPGs pelo mundo, com temáticas diferenciadas. A primeira grande empresa de jogos a ser bem-sucedida foi a norte-americana TSR, responsável pelo D&D e de vários suplementos para esse sistema. Logo em seguida, veio a Steve Jackson Games, criadora do GURPS, Generic Universal Role Playing System. RPG, cujo ideal era ter um sistema que pudesse ser usado na criação de aventuras em qualquer tipo de cenário e período histórico, real ou ficcional. A terceira maior empresa a surgir foi a FASA, criadora do RPG Shadowrun. Conforme a revista Dragão Brasil, 1996, na década de 90, nos Estados Unidos, surgiram os card games, com o lançamento de Magic, The Gathering, pela Wizard of the Coast, que cresceu muito na época. Nessa mesma época, um americano chamado Mark Reinhagen inventou um sistema chamado Storyteller, pela editora White Wolf, no qual as ambientações se passam na atualidade e que mistura o folclore com a racionalidade. O Mundo das Trevas criado por Hagen é, até hoje, um dos RPGs mais jogados do mundo.
O fator que diferenciava esse sistema do D&D e do GURPS era a valorização da representação de papéis, que era vista de forma superficial pelos sistemas anteriores, mais preocupados com regras e jogadas de dado. Depois do enorme sucesso da White Wolf, a TSR, do D&D, lançou o AD&D, Advanced Dungeons & Dragons, que era simplesmente uma versão melhorada do D&D, mais rica em detalhes e com regras mais sensatas do que seu antecessor. O AD&D foi um sucesso de vendas nos Estados Unidos e no mundo inteiro, passando a ser o RPG mais jogado. A grande evolução do GURPS e o lançamento de vários suplementos, como o GURPS Supers, que possibilita criar personagens heróis com superpoderes, cyberpunk, intriga política, acontece em um futuro próximo, fantasy, fantasia medieval, entre outros, fez com que GURPS entrasse em uma disputa acirrada com o AD&D da TSR. Pelo fato de o AD&D não ter a interpretação do storyteller ou a flexibilidade do GURPS, ele ficou um pouco atrás na disputa de mercado. Foi então que um bibliotecário canadense, chamado Ed Greenwood, teve a ideia de fazer um mundo dentro do universo do AD&D. Nesta época já tinham sido feitos Mystara, Alcadin e Greyhawk, suplementos feitos para o D&D e adaptados, de construir um mundo com a herança de enredo dos livros Senhor dos Anéis e, segunda e terceira, usando o mago Gandalf como uma figura mítica, num mundo chamado Forgotten Realms. Depois, foram criados Dark Sun, um mundo desértico, Dragonlance, um mundo de grandes heróis e vilões, e Ravenloft, terror em AD&D, e isso deu mais flexibilidade ao sistema e voltou a ser um dos mais jogados novamente, valendo comentar que o cenário de AD&D mais jogado é o Forgotten Realms. Infelizmente, a TSR não conseguiu vender o suficiente e foi à falência, sendo então vendida para a empresa dona do Magic, a Wizard of the Coast, que em 2000 lançou a terceira edição do AD&D, agora com o nome antigo de D&D, tornando-se, então, um sucesso de vendas no mundo todo, inclusive no Brasil. 3.2 A história do RPG no Brasil. Segundo Andrade, 2001, e Klimek, 2001, o RPG foi trazido por estudantes que faziam intercâmbio nos Estados Unidos. O RPG chegou ao Brasil em meados de 1989. O primeiro jogo de RPG em português foi o livro básico de Dungeons & Dragons, traduzido e publicado em Portugal. Ele chegou ao Brasil graças às casas de livros importados. Depois de um ano, o primeiro sistema de RPG, publicado no Brasil pela editora Mark Saraiva, foi o Aventuras Fantásticas, em 1990. Nesse mesmo ano, foi traduzido e lançado pela Devir o jogo GURPS, pois a editora havia percebido o potencial comercial do RPG, graças à experiência que teve com a importação desses jogos, cujo lote se esgotou em uma única semana. Em 1991, surgiu o primeiro RPG criado por brasileiros. Denominado Tagmar, ele possui uma ambientação igual à do D&D, fantasia medieval. Tentando criar um jogo de fantasia baseado na história de nosso país, surgiu, em 1992, o segundo jogo criado por brasileiros, chamado Desafio dos Bandeirantes, cuja temática era passada no tempo das entradas e bandeiras, entre as criaturas mitológicas que os jogadores poderiam encontrar, sacis, iaras, bois-tatá, etc. A Grow, empresa conhecida por produzir jogos cartonados, começou a produzir jogos de RPG em 1992. Em 1993, traduz e lançou o Dungeons & Dragons. Essa seria a última investida dessa empresa no ramo do RPG, pois com uma vendagem pouco satisfatória, ela resolveu não produzir mais esse tipo de jogo. Organizado pela Gibiteca Municipal em Fio e a editora Devir, realizou-se em 1992 o primeiro encontro internacional de RPG no Brasil. O evento contou com a participação de Steve Jackson, autor do RPG GURPS. Esse evento foi realizado no Parque Ibirapuera, São Paulo, e contou com mais de 3.000 participantes. Atualmente, esse evento, que é realizado todos os anos, em sua 10ª realização contou com um público aproximado de 16.000 pessoas. Demos Corporation, o terceiro jogo de RPG lançado por um brasileiro, foi publicado em 1993, tendo como tema espionagem. Em 1994 surgiu a primeira revista totalmente voltada ao RPG. Antes havia uma revista de quadrinhos, A Dragão Dourado, que possuía matérias sobre o RPG. Essa revista era Dragão Brasil. Depois do surgimento,
Em 1995, do AD&D traduzido pela editora Abril, do GURPS e do Vampiro, Vampire, pela Devir, o RPG teve sua ascensão no Brasil, surgindo centenas de novos adeptos, chamados de terceira geração. A Abril se encarregou de traduzir o simples Fast Quest, do mundo de Mystara para AD&D. Depois, a Devir tomou a dianteira e traduziu Lobisomem, Verevol, e não parou mais, traduziu Mago, Magé, de Storyteller, Guia dos Jogadores para Vampiro, Lobisomem, Mago e Sabbat, vampiros mais malignos do que de costume. Atualmente no Brasil, o jogo mais jogados são os traduzidos da língua inglesa. Pois ainda não existe uma tradição de escritores de jogos no Brasil, apesar dos criadores do jogo 3D&T estarem conquistando vários novos jogadores, disputando de perto com os jogos estrangeiros a preferência do público. Ao longo dos anos, o RPG foi tomando forma e hoje ele já é algo substancial. Os jogadores organizam-se em grupos e associações, participando e realizando eventos por todo o país. O maior número de jogadores ainda se concentra em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entretanto, a maioria das cidades já possui um grupo de jogo ou jogador isolado, por motivo de mudança de cidade. O perfil desses pistas brasileiros, o que fazem, como se vestem e como se organizam, será descrito no próximo item. 3.2.1 Perfil do RPGista brasileiro. Poucos são os autores que se propuseram a missão de traçar o perfil do RPGista brasileiro. Porém, conforme Pavão, 2000, os jogadores de RPG podem ser classificados em 3 gerações. Primeira geração, AD&D, são jogadores de maior poder aquisitivo que, através de programas de intercâmbio, trouxeram um jogo dos Estados Unidos para o Brasil. São vistos como os tios do RPG. Segunda geração, GURPS. Com o lançamento do GURPS, os novos jogadores, que não dominavam o inglês, puderam ter acesso ao RPG, de certa forma, popularizando. Terceira geração, Vampiro. Com o lançamento desse jogo Dart, com regras simplificadas, onde a interpretação era mais valorizada, surge a terceira geração, constituída, principalmente, de adolescentes amantes de rock, de quadrinhos, de videogames, etc. Em comum, as 3 gerações possuem apenas o gosto pela narrativa. Gostam de contar, ouvir e participar de histórias, não importando o jogo, nível cultural ou classe social de cada um. Em seu livro, Andrea Pavão dá maior consideração à terceira geração, que, segundo ela, teve contato com a leitura graças às HQs, histórias em quadrinhos, possuem criatividade inata e é influenciada pela mídia. Quanto ao comportamento desses jovens, transcreve um relato de um dos entrevistados por Pavão, em sua pesquisa de campo. A grande maioria é assim, parece uma coisa meio coletiva. Todo mundo vivendo praticamente no mesmo meio e tem as mesmas coisas. Camisas, roupas de bandas de rock, quadrinhos ou coisas parecidas como série de TV, coisas jovens assim. Geralmente, quando podem, usam cabelo comprido, brinco e outras coisas assim. Calça jeans é o uniforme obrigatório, toda ferrada e um tênis guerreado. Mas isso não é uma regra, tem gente que vai de chinelo. Geralmente, pessoas que andam em grupo. Na verdade, andamos em bando, né? E os vocabulários são parecidos, e a maneira de falar é parecida, e as expressões são parecidas. Os locais frequentados são os mesmos. Marcos, Pavão, 2000. Basicamente, tomando por base a bibliografia referenciada e consultada, o perfil atual do RPGista brasileiro é jovem entre 12 e 22 anos, solteiro, estudante, que tem por hábitos ler, escutar música alternativa, heavy metal, punk, hard rock, etc., com facilidade para informática e que gosta de HQs, histórias em quadrinhos e cinema. Saindo da esfera nacional, no próximo item o universo dessa pesquisa será direcionado para a cidade de Marília, que é o cenário principal dessa pesquisa, e para o delineamento do perfil de seus jogadores. 3.3 A história do RPG em Marília. Todo movimento cultural possui sua história, com o RPG não poderia ser diferente. Como visto anteriormente, ele chegou ao Brasil graças a estudantes que faziam intercâmbio nos Estados Unidos e de lá trouxeram a atividade. Entretanto, como o RPG foi difundido em Marília?
Para responder essa pergunta, utilizou-se do cadastro da Arcano RPG, com a finalidade de estabelecer contato com as pessoas que há mais tempo jogam na cidade. A partir de uma entrevista com elas, procurou-se traçar o histórico da atividade em Marília. O que parecia ser fácil mostrou-se um pouco complicado. Muitos não moram mais em Marília e outros não foram localizados. Mas, a partir das entrevistas bem-sucedidas, foi possível chegar ao entrevistado, que chamaremos de Sr. W, cujas principais características são: indivíduo do sexo masculino, 25 anos, solteiro, graduado em letras pela Unesp de Assis, trabalhando atualmente na rede pública de ensino. Através dele, foi possível descobrir que o RPG chegou em Marília em 1996. Quem trouxe o jogo para a cidade foram estudantes da Universidade de Marília, Unimar, que, através de contato com os moradores da cidade, disseminaram a atividade. Apesar disso, o Sr. W conta que conheceu o RPG em Assis, na faculdade, no ano de 1995, e também começou a difundi-lo em Marília de 1996 a 1997, não há precisão nessa data. Infelizmente, não foi possível entrar em contato com os alunos da Unimar, pioneiros que trouxeram o RPG para Marília, antes do Sr. W, pois todos já se formaram e não residem mais na cidade. Decorrente desse primeiro grupo de jogo, surgiu um posterior, autodenominado Clã Escarlate. Os primeiros RPGistas de Marília jogavam, quase que em totalidade, o jogo Vampiro, a Máscara. No ano de 1997, os card games chegaram a Marília, trazidos por locadoras de videogame, como a Overgames, já extinta, e a Casa Mágica. Esse fato foi importante para divulgar ainda mais o RPG na cidade. Os card games não são jogos de RPG, entretanto, a familiaridade temática entre eles, a maioria dos RPG e cards baseiam-se em temas fantásticos, possibilitou maior contato entre os dois mundos de aficionados. Somente em 1998, os livros de RPG começaram a ser vendidos em Marília. Essa iniciativa foi da Livraria Nobel, que popularizou ainda mais a atividade entre a população jovem. Acredita-se que o grande boom da atividade tenha ocorrido em 2000, com o lançamento, nas bancas de jornais e revistas, do sistema de regras conhecido como 3D&T, que veio para popularizar definitivamente os jogos de RPG, tanto em geral quanto localmente. Parte desse fenômeno se deve ao fato do jogo ser vendido em qualquer banca, a um preço médio de R$3, relativamente acessível a todos os bolsos. Outro fator importante para o desenvolvimento do RPG na cidade foi a formação da Arcano RPG, que será descrita à frente, que conseguiu unir os grupos e divulgar o RPG pelas mais diversas maneiras. Graças a ela, em 2001, a livraria Supermercado de Livros começou a vender livros de RPG em grande quantidade e variedade, destacando-se entre as demais livrarias da cidade. Dois eventos importantes marcaram o histórico do RPG em Marília, no ano de 2001. O primeiro deles foi a realização, no dia 30 de setembro, do primeiro encontro de RPG de Marília. Esse evento foi realizado na Unesp de Marília e contou com um público de 270 pessoas em um único dia, e que, para entrar, contribuíram com 1 quilograma de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados foram doados à Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, APAE. Esse evento, realizado pela Arcano RPG, foi importante para divulgar a atividade e promover ainda mais a integração entre a Unesp de Marília e a comunidade jovem local. O segundo evento, também realizado pela Arcano RPG, deu-se com a realização, no dia 24 de novembro de 2001, na Oficina de Arte Livre Expressão, do primeiro live action de Marília. Esse evento foi importante para divulgar uma modalidade pouco difundida de RPG na cidade. Para participar de um live, é imprescindível que os jogadores escrevam o histórico de seus personagens, pois, a partir deles que a história é criada pela equipe de mestres que coordenam o evento. Conforme o aumento do número de cadastrados da Arcano RPG, cerca de 10 ao mês, percebe-se que o RPG vem se desenvolvendo rapidamente na cidade. Atualmente, estima-se haver cerca de 200 jogadores de RPG em Marília, divididos em 3 categorias básicas. Jogadores de Storyteller, formada pelos primeiros RPGistas da cidade, essa categoria de jogadores está espalhada pela cidade. Jogadores de 3D&T,
A maioria desses jogadores encontra-se no bairro Nova Marília e possui preferência por esse jogo pelo baixo custo do mesmo. Jogadores de D&D. Devido ao sucesso no Brasil, esse jogo tem crescido cada vez mais entre os RPGistas marilienses, segundo o índice de vendas do Supermercado de Livros, onde o D&D tem superado a linha Storyteller em vendas. O crescimento do RPG na cidade é mais facilmente entendido por meio do próximo tópico que trata exclusivamente da trajetória da Arcano RPG. 3.3.1 A trajetória da Arcano RPG. Em outubro de 1999, dois amigos, este pesquisador e Alex Antônio Bresciani, tiveram a ideia de promover uma divulgação de RPG, durante o primeiro Anime Encontro de Marília, no qual levantaram um cadastro inicial que lhes demonstrou a existência de um considerável número de jogadores de RPG na cidade, cerca de 80. O resultado positivo motivou a dupla a planejar o que viria-se a se tornar a primeira associação de RPG de Marília e região, surgida da vontade de ambos em fazer com que o RPG crescesse e fosse respeitado na cidade. Nasce Arcano RPG. No decorrer do ano de 2000, os principais passos organizacionais foram tomados, como a implementação do banco de dados, para, finalmente, nos último trimestre de 2000, conseguirem consolidar a associação, já contando com o apoio de dois novos membros na diretória executiva, Herbert Anquises e Moisés A. Ribeiro. O quinto, Marcos Camargo, viria a fazer parte oficialmente apenas em dezembro do mesmo ano, a convite do diretor-presidente. Os resultados já alcançados pela Arcano RPG e seus principais marcos históricos, no decorrer dos anos, encontram-se relacionados a seguir. 2000, nesse ano a Arcano formou sua primeira diretoria administrativa e divulgou a associação e o RPG através do desenvolvimento do site, da confecção de camisetas com a logomarca da Arcano, do lançamento do primeiro número do fanzine Arcanos e de matéria feita pelo Jornal da Manhã. Além disso, promoveu uma divulgação de RPG, pela segunda vez durante o segundo Anime Encontro de Marília. 2001, no decorrer desse ano, a Arcano continuou lançando bimestralmente o fanzine Arcanos e, até sua suspensão, no número 7. Em maio, o projeto RPG Incentivando a Leitura começou a ser posto em prática. Aplicado em um grupo de 6 jovens de Marília, o projeto visa um incentivo à leitura e ao bom desempenho escolar de seus participantes, através de termo de compromisso que jogadores e respectivos responsáveis assinam, no ingresso dos mesmos no grupo de jogo. Se o indivíduo cumpre as metas do projeto, ele pode continuar jogando, se não, ele é convidado a se retirar. Com o apoio da Prefeitura da cidade, um grupo de associados pode participar do 9º Encontro Internacional de RPG, evento realizado na cidade de São Paulo. Além do lazer cultural proporcionado, essa viagem teve o objetivo de fazer com que seus participantes vivenciassem um encontro de RPG. Tendo essa visão, eles poderiam auxiliar no desenvolvimento do primeiro encontro de RPG Marília, que foi realizado no dia 30 de setembro, na Unesp, campus de Marília, onde foram reunidas mais de 250 pessoas, entre jogadores interessados em conhecer a atividade. Com a realização desse evento, a Arcano foi matéria diversas vezes no Jornal da Manhã e Diário de Marília, além de ser divulgada na TV Marília e TV Modelo, no Jornal Hoje e no programa Interação. Realizou também o primeiro live action da cidade, que contou com a participação de 26 pessoas. 2002, ao longo desse ano a Arcano exibiu uma mostra mensal de animes no Anfiteatro 1 da Unesp. Organizou uma viagem para o 10º Encontro Internacional de RPG. Realizou o segundo live action da cidade e o segundo Marília RPG, que dessa vez contou apenas com 80 participantes, não pela falta de organização e sim pela falta de divulgação dada pela mídia, escrita e falada. As atividades da Arcano demonstram como o RPG pode ser utilizado na socialização dos jovens, no incentivo da cultura e lazer e no incentivo da leitura. 4 procedimentos metodológicos. Diante do objetivo geral, exposto na introdução dessa pesquisa, foram traçados os seguintes procedimentos metodológicos. Item levantamento bibliográfico, tendo como ponto de partida o acervo da Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências, Unesp Marília, utilizou-se o setor de referência da biblioteca. Complementarmente, foi efetuada uma pesquisa bibliográfica nas principais bases de dados de interesse para pesquisa, ERIC, Athena, Web of Science,
e a busca por materiais diversos na internet, através do Metaminer, Alta Vista, KD, Google. O resultado das buscas foi satisfatório, o que permitiu o início da leitura e do fichamento da bibliografia disponível. Itens bibliográficos encontrados em outras bibliotecas, no Brasil e no exterior, foram possíveis de obter através do sistema Comute de empréstimos interbibliotecas. Item levantamento histórico do RPG no Brasil. Através de parte do material fichado, foi possível levantar o histórico do RPG no país. As principais fontes para essa etapa foram a internet, as revistas especializadas e a tese de mestrado de Pavão, 2000. Item levantamento histórico do RPG em Marília. Foi efetuado através de uma entrevista com os jogadores mais antigos da cidade. Para localizá-los, utilizou-se do cadastro da Associação Arcano de Mestres e Jogadores de RPG, Arcano RPG, que conta atualmente com 150 cadastrados. O critério de seleção adotado foi o do tempo em que a pessoa jogava RPG. A partir dos relatos dos entrevistados, foi possível elaborar o histórico da atividade na cidade. A parte correspondente à trajetória da Associação Arcano foi feita com base nos registros da mesma. Vide 3.2.1. Item visita à Gibiteca em Fio, São Paulo visando o aprimoramento da pesquisa. Visitou-se essa biblioteca que, desde sua fundação, divulga e promove o RPG. Atualmente, ela conta em seu acervo com todos os livros de RPG já publicados na língua portuguesa e em vários outros idiomas. O mais importante dessa visita foi o contato com textos de profissionais de outras áreas sobre o RPG. Lá, há de tudo, de recortes de jornais a teses de doutorado. A complementação teórica oriunda dessa atividade foi importante para a elaboração desta pesquisa. Item identificação do perfil do urpegista. O perfil do urpegista nacional foi definido com base na bibliografia levantada, já o perfil do urpegista de Marília foi traçado com base nos cadastros da Arcano RPG, no qual se pode apurar idade média, sexo e quanto cada um já dedicou à prática do RPG. Item elaboração do questionário. O questionário foi elaborado com base na bibliografia consultada, com o intuito de apurar índices comparativos entre pistas e não pistas. Item análise dos dados. Os dados foram tabulados e analisados de forma quantitativa e qualitativa, com embasamento no referencial teórico citado e na bibliografia consultada. 4.1 Questionário. Coleta e análise dos dados. Para a avaliação das práticas de leitura dos jogadores e não jogadores de RPG, optou-se pela técnica do questionário. Dentre os 150 cadastrados da Arcano RPG, apenas 30 jogadores jogam RPG com frequência, por isso, apenas 30 questionários foram aplicados. Para uma equivalência de grupos, outros 30 foram aplicados a não jogadores de RPG. O retorno de respostas foi de 100%. Os jogadores de RPG escolhidos jogam RPG há mais de um ano, sendo que os questionários foram aplicados fora do ambiente da Biblioteca Pública de Marília, normalmente na residência ou no local de jogo de cada um. Essa aplicação foi desenvolvida pelo pesquisador em um único fim de semana. Os não-urpistas foram convidados a responder o questionário enquanto frequentavam a biblioteca. Após a apresentação do pesquisador e de rápido esclarecimento sobre o questionário, os mesmos eram respondidos. Essa aplicação foi feita em 3 dias, segunda, quarta e sexta-feira, no horário a partir das 3 horas da tarde, nos meses de fevereiro e março de 2002. Os questionários seriam aplicados todos de uma vez, mas não foi possível encontrar 30 usuários na biblioteca ao mesmo tempo, o que demandou o desdobramento referido. Segue-se aqui uma breve explicação sobre a inclusão de cada questão no questionário. Dados complementares. O perfil dos respondentes. Os dados complementares, idade, sexo, formação e ocupação, foram solicitados para que se pudesse definir a maior semelhança possível entre os dois grupos e para que o maior diferencial entre eles fosse a prática ou não do RPG, como motivadora da leitura. Questão 1. Em média, quantos livros você lê por mês? Essa questão foi formulada para gerar um índice comparativo entre os dois grupos, para se saber qual deles lê mais livros por mês. Questão 2. Em média, quantas revistas você lê por mês? Essa questão foi formulada para gerar um índice comparativo entre os dois grupos, para se saber qual deles lê mais revistas por mês.
Questão 3. Quais são seus interesses de leitura? Essa questão foi feita para que fosse possível analisar os interesses de leitura de ambos os grupos, se eram semelhantes ou se diferenciavam, e também, por conta das alternativas oferecidas e pontuadas, para descobrir quão envolvidos com o jogo estavam os respondentes pistas. Questão 4. Quem o motivou a ler seu primeiro livro? Essa questão foi enunciada para verificar quais são os mediadores mais eficientes para motivar uma pessoa a ler seu primeiro livro, e eventualmente descobrir a ocorrência dos livros de RPG na leitura do primeiro livro. Questão 5. Você vai à biblioteca principalmente para... Essa questão foi estabelecida para identificar os motivos que levam um jovem a frequentar uma biblioteca. A biblioteca. Questão 6. Você considera a leitura importante? Por quê? Essa questão visou verificar a opinião dos respondentes sobre a leitura. Quais os aspectos para a vida pessoal e social que a sua prática envolve e se ela é consciente ou não? Questão 7. Como você foi motivado para a leitura? Essa questão foi desenvolvida para verificar quais são os meios mais eficazes na motivação da leitura, e para revelar se os livros de RPG realmente se incluem nessa motivação. 5. Apresentação e discussão dos resultados. Neste item, serão apresentados o perfil do RPGistas mariliense e as 7 perguntas do questionário, uma a uma, precedidas dos dados complementares, sexo, idade, etc., sobre os respondentes, de forma que os mesmos possam ser melhor visualizados e analisados. Em seguida, cada resultado analisado será discutido. O perfil do RPGista mariliense. Pretendeu-se traçar aqui o perfil do RPGista de Marília. Quantos são? A que sexo pertencem, a idade média do grupo, há quanto tempo jogam RPG e quais são os jogos mais comuns entre eles. Para desenvolver essa tarefa, utilizou-se dos dados da Associação Arcano de RPG, que conta atualmente com 153 pistas cadastrados. Estima-se que na cidade existam em torno de 200 jogadores, o que demonstra uma abrangência significativa do referido cadastro. Por esse cadastro, a grande maioria dos pistas marilienses pertence ao sexo masculino e possui uma média de idade de 15 anos, joga RPG há aproximadamente 2,5 anos. Dos 153 jogadores analisados, apenas 22% são mestres, 49% dos pistas possuem computador, fato que talvez reflita uma posição socioeconômica confortável de suas famílias. Quanto aos jogos mais comuns entre eles, expusemos os resultados na tabela a seguir. A qual das gerações de jogadores eles pertencem? Analisando os jogos preferidos no cadastro, pode-se inferir que a maioria dos jogadores de RPG de Marília pertencem à segunda geração, o que explica, de certa forma, a maneira semelhante de se vestirem, cujo tópico é abordado no parágrafo seguinte. Segundo anotações feitas em diário de campo, a maioria dos jogadores de RPG de Marília tende a seguir o perfil nacional. No que diz respeito às roupas e comportamento, a maioria veste-se com roupas escuras e utiliza camisetas de grupos de rock e heavy metal. Talvez esse fato reflita a aparente atitude rebelde desses jovens diante da sociedade. Outro fato observado é que a maioria não segue nenhuma religião, talvez por ser mais crítica ou por simplesmente não se identificar com nenhuma delas. Dados complementares, o perfil dos respondentes. Tabela 1, perfil dos respondentes. RPGistas. Dos RPGistas respondentes, 93% eram homens e apenas 7% eram mulheres, sendo que a média de idade encontrada foi de 18 anos. Esse dado comprova que o RPGista mariliense, pelo menos quanto ao sexo e idade, se enquadra no perfil do RPGista brasileiro, vide subitem 3.2.1, em que a média de idade do RPGista típico se estabeleceu entre 12 e 21 anos. A respeito da formação educacional, 63% já completaram ou estão cursando o segundo grau, 16% cursam o primeiro grau e 20% fazem ou já concluíram o terceiro grau. Dos 30 respondentes, 83% são estudantes, 6% trabalham e 10% estão eventualmente desempregados. Não RPGistas. Dos não RPGistas respondentes, 60% eram homens e 40% eram mulheres, sendo que a média de idade encontrada também foi de 18 anos. A respeito da formação educacional, 60% já completaram ou estão cursando o segundo grau, 30% cursam o primeiro grau e 10% cursam ou já cursaram o terceiro grau.
Dos 30 respondentes, 86% são estudantes, 14% trabalham e não há desempregados. Os números e tabelas acima indicam que os RPGistas, em maioria, são homens. Conforme Pavão, 2000, isto está de acordo com o perfil do RPGista brasileiro, onde a autora aponta que a maioria é jovem, do sexo masculino. A demonstração desses dados foi importante para a validade das comparações entre os grupos que, como apresentado aqui, possuem perfil semelhante, como maior diferencial, a prática ou não do RPG, já que ambos demonstram, até mesmo, formação e ocupação semelhantes. Posto isso, passamos à análise dos resultados, enfocando a primeira questão, a seguir. Questão 1. Em média, quantos livros você lê por mês? Tabela 2. Média de livros lidos por mês. Conforme a tabela 2, os RPGistas leem mais do que os não RPGistas, em termos absolutos, demonstrando assim que o RPG não aumenta muito o número de livros lidos por mês, também em termos absolutos, já que a diferença numérica entre 30 RPGistas e 30 não RPGistas, na soma total de livros lidos por mês, é de apenas 7 livros. Autores como Andrade, 1999 e 2001, Guerra, 2001, e Pavão, 2000, indicaram que a prática do RPG faz com que a pessoa leia mais. Esse aparente paradoxo será encaminhado na análise da próxima questão. Questão 2. Em média, quantas revistas você lê por mês? Tabela 3. Média de revistas lidas por mês. De acordo com a tabela 3, os RPGistas leem 2,73 revistas a mais do que os não RPGistas. Praticamente o dobro. Com essa questão, é possível visualizar por que a literatura afirma, de acordo com Pavão, 2000, e Andrade, 2001, que o RPG incentiva a leitura de revistas. Os jogadores de RPG leem mais, mas boa parte deles lê, preferencialmente, revistas, sendo que a maioria é de histórias em quadrinhos, que atualmente exercem um poderoso papel na formação de novos leitores e na motivação da leitura. Esses índices também indicam a influência do RPG na leitura ficcional de seus jogadores, já que o universo da maioria das histórias em quadrinhos, atualmente no mercado, tende a uma temática ficcional e não realista. A maioria das HQs disponíveis são de super-heróis, Marvel, DC, Image, comédia, Turma da Mônica, ou mangás, Dragon Ball, Samurai X e Rama Meio. A revista Dragão Brasil sempre adapta personagens de HQs para que os jogadores possam usá-los em jogos, tão grande é a popularidade desses quadrinhos entre os RPGistas. O aparente paradoxo indicado na questão anterior é explicado nessa questão, que esclarece o fato de os autores estarem certos ao afirmar que os RPGistas leem mais, eles apenas esqueceram de dizer que os RPGistas leem revistas e não somente livros. Questão 3. Quais são seus interesses de leitura? Tabela 4. Preferências de leituras dos RPGistas. Nessa questão, os respondentes puderam assinalar cada uma das categorias gêneros literários, conforme seu interesse. Analisou-se aqui apenas os índices mais significativos, já que os respondentes poderiam indicar mais de uma alternativa. O grupo que demonstrou maior igualdade em seus interesses, conforme a tabela 4, foi o dos RPGistas, que, na maioria das vezes, assinalou a opção leio de vez em quando. A essa afirmação, foram verificadas apenas duas exceções. A primeira, com relação à categoria religioso e moral, onde a maioria dos RPGistas, 33%, assinalou que só lê quando é obrigado. A segunda exceção está na categoria revistas e jornais, com 40% em leio muito. A análise acima demonstra que os RPGistas possuem leitura variada, pois poucos indicaram nunca ter lido ou que lê obrigado um determinado gênero, categoria, que não são religiosos, ou, simplesmente, não gostam de ler sobre o assunto, que leem muitos jornais e revistas, conforme vimos na tabela anterior. Os dados acima confirmam que os RPGistas possuem uma prática variada de leitura, por isso, podem ter interesse pelo RPG, que segundo Andrade, 1999 e 2001, Guerra, 2001, e Pavão, 2000, apresenta uma linguagem mais próxima do cotidiano do jovem e de seu imaginário nos textos das aventuras básicas, que, em geral, acompanham os sistemas. Tabela 5. Preferências de leituras dos não RPGistas. Os interesses de leitura dos não RPGistas são menos diversificados.
A maioria, 40%, só lê textos didáticos quando é obrigada, diferentemente dos RPGistas, dos quais só 26% assinalaram essa opção. Dos respondentes não RPGistas, 37% nunca leram nenhum texto religioso e moral, diferentemente dos RPGistas, dos quais apenas 7% assinalaram essa opção, o que demonstra que alguns RPGistas de Marília já leram textos religiosos. Portanto, é correto afirmar que, mesmo já tendo lido textos religiosos e morais, eles não gostam desse tipo de leitura, pelo menos nessa faixa etária em que se encontram. Metade dos não RPGistas, 50%, assinalou que nunca leu nada pornográfico, diferentemente dos RPGistas, em que 3% assinalaram essa opção. Isso provavelmente se explica pela maioria de mulheres entre os não RPGistas, que costumam se distanciar desse tipo de leitura, e pelo fato dos RPGistas não considerarem errado ler esse tipo de livro-revista. Apesar dos não RPGistas lerem menos revistas que os RPGistas, 53% assinalaram que leem muitos jornais e revistas. Isso provavelmente ocorre pelo fato de lerem apenas jornais e revistas, pois, como podemos ver na tabela, eles não demonstram interesse pela maioria dos gêneros, categorias sugeridos. Esse fato nos alerta sobre uma atual falta de prática de leitura entre os jovens, que, ocupados com tarefas escolares e outras atividades, não se dedicam à leitura, espontaneamente. Finalmente, 43% dos não RPGistas leem muito histórias reais, índice superior aos 23% dos RPGistas que assinalaram essa categoria. É natural que os RPGistas leiam menos histórias reais, pois, motivados pelo RPG, eles preferem leituras mais fantásticas e desligadas da realidade, já que através de leituras fantásticas, os RPGistas buscam inspiração para seus jogos, na maioria das vezes baseados nesses temas e não em histórias reais. Um jogador de RPG, normalmente, joga o jogo pela oportunidade que o mesmo lhe dá para reelaborar e vivenciar suas fantasias, que, segundo Andrade, 2001, é algo de grande relevância para a formação do jovem, que através da fantasia se prepara para a vida adulta. Questão 4. Quem o motivou a ler seu primeiro livro? Tabela 6. Motivação para a leitura do primeiro livro. Conforme a tabela 6, tanto RPGistas quanto não RPGistas, na maioria, foram motivados pela escola a ler o seu primeiro livro, o primeiro grupo com 43% e o segundo com 67%. Em ambos os grupos, a família foi assinalada por 23% dos respondentes. 27% dos RPGistas indicaram que, graças ao RPG, se sentiram motivados a ler seu primeiro livro. Antes disso, nunca haviam lido um livro, nem por obrigação. Esses percentuais indicam que, além de proporcionar o lazer, o RPG é capaz de motivar o interesse pela leitura, através do convívio com o grupo de jogo. Vários autores que já escreveram sobre o RPG, veja referencial teórico e bibliografia consultada, estão de acordo com essa ideia. Segundo Bamberger, 1977, e Magnani, 1989, a leitura do primeiro livro pode ser incentivada de várias maneiras, mas nenhuma delas é tão importante quanto a influência que a escola e o professor possuem sobre o aluno. Pois, na escola os professores indicam leituras que fazem com que os alunos tendam a criar uma prática e consequentemente hábito de leitura. Além disso, o convívio social na escola acaba fazendo um aluno ler simplesmente pelo exemplo ou pelo comentário de outro aluno. Questão 5. Você vai à biblioteca principalmente para... Nessa questão, as maiores diferenças entre os dois grupos estão em participar de oficinas, 33% RPGistas e 0% não RPGistas. Participar de mostras culturais, 33% RPGistas e 3% não RPGistas. Lazer, 23% RPGistas e 0% não RPGistas. E rever amigos, 30% RPGistas e 0% não RPGistas. A opção mais assinalada, em ambos os grupos, foi fazer trabalhos escolares. Como vimos no capítulo 2.3, a leitura, o lazer e o jogo na biblioteca pública, devido à falta de bibliotecas escolares, os jovens se veem obrigados a frequentar as bibliotecas públicas para realizarem seus trabalhos escolares. Essas diferenças demonstram que os RPGistas veem a biblioteca não apenas como um local de pesquisa, e sim como um local para participar de oficinas, participar de mostras culturais, rever amigos e divertir-se, provavelmente.
Por acreditarem que os livros podem ser mais do que instrumentos feitos para se cumprir obrigações escolares, diferentemente do outro grupo de jovens participantes da pesquisa. Questão 6. Você considera a leitura importante? Por quê? Essa foi a única questão respondida de forma unânime por ambos os grupos. Tanto RPGistas quanto não RPGistas assinalaram que a leitura é importante. Mesmo estando em uma sociedade onde a leitura é pouco motivada, os jovens atuais a consideram algo importante e de grande valia para seu crescimento individual e profissional. Tabela 9. Por que a leitura é importante? Essa era uma questão aberta. As respostas dos respondentes foram categorizadas e apresentadas na tabela 9 e ambos os grupos, em maioria, assinalaram que leem principalmente para adquirir novos conhecimentos. Apenas os RPGistas assinalaram que a leitura é importante porque diverte, provavelmente pela influência dos livros de RPG, que são escritos de forma a instigar e agradar seus leitores, tanto na temática quanto na forma. Atualmente, os jovens são em geral obrigados a ler livros chamados clássicos, cuja linguagem, ambientação e espaço-tempo pouco têm a ver com a realidade cultural em que jovens vivem. Já os livros de RPG são escritos para o público jovem, de forma que os mesmos se identifiquem com eles, contribuindo assim para a grande aceitação dos mesmos por parte desse público. Ambos os grupos, RPGistas 13% e não RPGistas 20%, indicaram que a leitura é importante para o crescimento profissional, provavelmente pelo fato da atual concorrência no mercado de trabalho ser tão alta. Tanto em concursos públicos, quanto em vestibulares é exigido do candidato cada vez mais conhecimento que, segundo Manguel, 1997, e Marcato, 1996, por sua vez, é adquirido através da leitura, com uma finalidade bem definida. Questão 7. Como você foi motivado para a leitura? Tabela 10. Motivação para a leitura. Essa é uma questão fechada, onde os respondentes puderam assinalar mais de uma opção. Note-se que a tabela 10 indica que nenhum dos dois grupos está sendo motivado a ler pela exposição de capas xerocadas de livros, prática comum na maioria das bibliotecas, segundo Milanese, 1991. A propaganda nos meios de comunicação de massa motiva 30% dos dois grupos, o que valida as propagandas de incentivo à leitura que, vez ou outra, são veiculadas nas emissoras de TV, hoje em dia um dos principais meios de comunicação, em todo o mundo, levando-se em consideração que, por mais precárias que sejam as condições de vida de uma família, provavelmente ela terá um aparelho de televisão. Um retrato disso é a alta quantidade de antenas parabólicas que vemos sobre os barracos quando passamos perto de uma favela em São Paulo, por exemplo. A motivação pode ser significativa, mas falta capital para as bibliotecas incentivarem a leitura através dessa mídia. As opções mais assinaladas, com mais de 40%, foram encaminhamento de leitura pelo professor, RPGistas 53%, não RPGistas 70%, exemplo de outro leitor, não RPGistas 46,6%, e o RPGistas 70%, deixando em destaque a importância da orientação dos professores quanto a leituras e o convívio social propiciado na escola, onde muitos leem graças ao exemplo e ao comentário apreciativo de outros leitores, muitas vezes, colegas e amigos. Nessa questão, percebe-se claramente o papel motivador do RPG, afinal, 70% dos RPGistas assinalaram que são motivados a ler pela prática do RPG, o que está coerente com o referencial teórico apresentado no capítulo 2 desta pesquisa. 5.1 Síntese dos resultados. Quadro 1. Comparação entre RPGistas e não RPGistas. A. 93% dos RPGistas são homens e 60% dos não RPGistas são homens. B. 7% dos RPGistas são mulheres e 40% dos não RPGistas são mulheres. C. Os RPGistas leem, em média, 6,20 revistas por mês. Já os não RPGistas leem, em média, 3,47 revistas por mês. D. Os RPGistas desenvolvem leituras variadas, dentre as que foram sugeridas. Já os não RPGistas nunca leram a maioria dos gêneros, categorias sugeridos. E 20% dos RPGistas leem muito histórias reais e 43% dos não RPGistas leem muito histórias reais. F.
26% dos RPGistas leem textos didáticos por obrigação, já 40% dos não RPGistas leem textos didáticos por obrigação. G. 3% dos RPGistas nunca leram nada pornográfico e 50% dos não RPGistas nunca leram nada pornográfico. H. 27% dos RPGistas foram motivados pelo RPG a lerem seu primeiro livro, texto ficcional. E os RPGistas veem a biblioteca como um local de lazer. Já os não RPGistas veem a biblioteca como um local de realização de tarefas. J. 13% dos RPGistas indicaram ler porque é divertido. Já os não RPGistas não indicaram ler por diversão. K. 70% dos RPGistas são motivados a ler por causa do RPG. Não houve índice de que são motivados a ler por causa do RPG entre os não RPGistas. Quadro 2. Resultados comuns dos dois grupos. Ambos possuem formação e ocupação semelhantes. Leem, em média, um número semelhante de livros por mês. Não gostam do gênero religioso e o leem apenas quando obrigados. Leem muito revistas e jornais. A escola motivou a maioria dos respondentes na leitura do primeiro livro. Vão à biblioteca pública principalmente para fazer trabalhos escolares. Consideram a leitura uma atividade importante. Indicaram ler principalmente para adquirir novos conhecimentos. Nenhum dos dois grupos é motivado a ler pela exposição de capas xerocadas de livros. São motivados a ler, principalmente, pela influência dos professores e de outros leitores. A síntese aqui apresentada é de grande importância para a compreensão dos resultados obtidos e para as considerações finais que são apresentadas no capítulo seguinte. 6 considerações finais. O objetivo dessa pesquisa foi investigar se e como o RPG pode ser utilizado pelas bibliotecas públicas como forma de incentivo à leitura ficcional de seus usuários, tendo em vista a importância da leitura, do lazer e do jogo para a sociedade, como categorias em que o RPG se inscreve. Conforme o referencial bibliográfico, o RPG pode ser utilizado como ferramenta pelas bibliotecas públicas em suas funções de informar, educar e promover a cultura e o lazer. Além disso, o RPG motiva a leitura e a escrita e é benéfico por promover o lazer, que é de fundamental importância para nossa sociedade em termos de bem-estar. A aplicação dos questionários proporcionou uma variedade de resultados esperados e outros inesperados, que, em síntese, também indicam a aplicabilidade e possíveis benefícios do RPG, pois, se os RPGistas leem mais livros e revistas, desenvolvem leituras variadas, são motivados pelo RPG a ler, veem a biblioteca como um lugar de lazer e indicaram que ler é divertido, o oposto dos não RPGistas, tudo leva a crer na potencialidade do RPG como alternativa nas estratégias de incentivo à leitura. Em bibliotecas públicas. O fato das mulheres serem a minoria entre os jogadores de RPG ainda é um mistério não explicado por nenhum dos autores consultados. Talvez esse fato ocorra pelo amadurecimento antecipado delas ou que, por falta de uma apresentação adequada do jogo, venham a considerá-lo como uma atividade infantil e de menino. O fato dos não RPGistas nunca terem lido grande parte dos gêneros, categorias sugeridas, indica o uso instrumental que fazem da leitura, na maioria das vezes, lendo apenas o que lhes é imposto pela escola, sem ser por curiosidade ou por simples diversão. Como já dito anteriormente, os RPGistas, ao contrário dos não RPGistas, encaram a biblioteca como um local de lazer, pois eles veem a biblioteca não apenas como um local de estudo e pesquisa, e sim como um local para participar de oficinas, participar de mostras culturais, rever amigos e divertir-se, provavelmente, por acreditarem que os livros podem ser mais do que instrumentos feitos para se cumprir obrigações escolares. Além disso, enfatizam, provavelmente pela influência dos jogos de RPG, que leem por diversão, o que se considera como uma atitude auspiciosa. À luz do referencial teórico e da síntese dos resultados obtidos com esta pesquisa, é possível responder afirmativamente à pergunta inicial. Sim, o RPG pode ser utilizado pelas bibliotecas públicas como uma ferramenta de incentivo à leitura de seus usuários. Segundo a Unesco, a biblioteca pública deve estimular a imaginação e a criatividade da criança e do jovem. Unesco, 1998, p. 3. O RPG estimula a criatividade e a imaginação. Sendo assim,
a biblioteca pública poderia abrir um espaço para que os grupos lá pudessem se reunir e jogar. Não seria difícil atrair jogadores, pois uma das maiores dificuldades dos RPGistas é encontrar um lugar público com infraestrutura básica para se jogar, valendo até como marketing, para a própria biblioteca. Esse espaço poderia ser uma sala reservada, porque os jogadores precisam conversar muito durante o jogo, o que poderia atrapalhar outros usuários, caso a biblioteca não tivesse espaços reservados para uma leitura silenciosa. Além de proporcionar uma prática saudável aos jovens, essa medida faria com que a relação deles com a biblioteca se tornasse melhor, pois a viriam como um local de lazer e não somente como um local de tarefas escolares. O contato com o livro seria um estímulo à leitura, e a proximidade com usuários não RPGistas poderia despertar a curiosidade e o interesse por esse jogo que, como visto até aqui, pode incentivar a leitura. Nesse caso, a administração da biblioteca poderia entrar em contato com o mestre de RPG e pedir para que ele fosse até lá divulgar o jogo através de sessões curtas, a pessoas interessadas. Entretanto, essa demonstração do jogo precisa ser divulgada com antecedência e com intensidade, para causar o efeito desejado. A funcionalidade das duas sugestões anteriores será maior caso livros de RPG estejam previamente no acervo da biblioteca. Já existe uma infinidade de títulos em português, com temáticas que variam do horror ao descobrimento do Brasil. Junto a eles, somam-se livros-jogo. Esses livros funcionaram e ainda funcionam como trampolim para os jogos de RPG, por possuírem uma mecânica interativa de temática semelhante, fantasia, space opera, super-heróis, etc. Além de que muitos jogadores de RPG foram e são atraídos pelas aventuras solo. Na situação sugerida, seria recomendável que os módulos básicos, livros de regras, dos jogos de RPG ficassem apenas para referência e circulação interna, sendo desaconselhado o empréstimo, para que aqueles que queiram jogar na biblioteca e que não possuam os livros, não se privem desse tipo de lazer. Já os suplementos, que enriquecem o jogo, poderiam ser emprestados normalmente. Essa medida trairia os RPGistas à biblioteca e, ao mesmo tempo, facilitaria a divulgação do jogo. Essas são algumas sugestões possíveis para o uso dos RPGs em bibliotecas públicas. Esta pesquisa aponta que o RPG pode ser utilizado como ferramenta de incentivo à leitura, mas, de maneira alguma, ele substitui o mediador, como fica demonstrado nas tabelas 5.6 e 5.10, que possui um papel fundamental na formação e no incentivo às práticas de leitura dos jovens. Marília e sua biblioteca pública municipal foram o campo de pesquisa para este trabalho. Embora o propósito do mesmo esteja direcionado para as bibliotecas públicas em geral, seria gratificante para este pesquisador se a referida biblioteca acolhesse e incorporasse à sua prática cotidiana os resultados aqui expostos sobre o uso do RPG como instrumento alternativo para o incentivo à leitura, demonstrando espírito aberto a novas práticas e avaliando novas perspectivas de trabalho cultural.